Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade desportiva nacional. Começamos com essa nota que dá conta de que Rogério Mariano foi apresentado na tarde desta terça-feira como o treinador principal da equipa de futebol do Grupo Desportivo Maputo. Na hora da sua apresentação, Mariano comprometeu-se a devolver a mística ao clube alvinegro. Vamos acompanhar momentos dessa conferência de imprensa. Depois de um trabalho feito pelo nosso departamento de futebol, comandado pelo Sr. Ângelo, foi feito um estudo em função também daquilo que eram os requisitos exigidos ao nível do licenciamento, que era termos um treinador de nível A, e em função daquilo que é o projeto do clube, que é, em primeiro lugar, a massificação da formação. Nós queremos continuar a ser aquele clube que sempre pautou por valorizar a formação, e esta mesma formação deve alimentar aquilo que vai ser o paradigma do novo do clube, neste caso, que é competir ao mais alto nível, sempre com um bom futebol. E em função disso, nós fomos conversar com alguns técnicos, e o técnico que nos apresentou um projeto e em função do seu currículo foi o nosso técnico Rogério Mariano. Em segundo lugar, quero agradecer à comissão, o seu presidente, mais o Ângelo e todos os membros da comissão pela paciência. Foi um processo longo de algumas observações e alguns encaixes de algumas coisas que acho que é muito importante para o desportivo, na visão do seu presidente da comissão e na visão do desportivo, e estaremos aqui para trabalhar. Sabemos que os desportivos estavam obrigados realmente em financeiros. O que o desportivo de Maputo pediu assim em particular e que vai dizer de novo para a desportiva? As questões financeiras não me dizem respeito a mim. A mim, o que me diz respeito é dedicação, devoção a este clube e compromisso de trabalho e honra a este emblema. A questão dos compromissos financeiros, eu acho que temos uma comissão competentíssima, tem feito até agora um trabalho, na minha opinião, vale o que vale, excelente. Estamos a caminho do licenciamento, se não já estamos licenciados, estamos a caminho de voltar ao Moçambola. E penso que a minha função aqui não é falar de questões financeiras. A minha função aqui é falar da questão da formação e levar os níveis, outra vez, do desportivo. Sempre foi uma referência a nível de formação. Houve aqui alguns momentos que parece que perdemos essa característica, e temos que recuperar essa nossa mística e estes nossos valores da formação. Logo, só para vos informar, no plantel principal vão estar 6 a 7 jogadores de formação que vão entrar diretamente no plantel principal. Logo, isso é um compromisso com a formação que nós temos. A questão do plantel principal, a mim o que me pediram foi fazer uma equipa competitiva, uma equipa ganhadora, uma equipa que lute do primeiro ao último minuto pelo resultado positivo para alegrar essa enorme massa associativa que nós temos. E, aliás, peço a eles para estarem com a gente nos bons, nos maus momentos, voltarem outra vez a serem unidos, não desunidos, porque este clube, nós trabalhamos sistematicamente para lhes dar alegrias. Este é o compromisso que nós temos, que eu tenho, os meus técnicos, os técnicos vão fazer parte da formação, como da equipa principal, e dos jogadores. Esse é o compromisso que nós temos. Compromisso com o desportivo, honrar o emblema, honrar os sócios, honrar o passado deste grande clube que é. Este é o compromisso, e muito trabalho é isso que nós vamos fazer. Desculpa, sou o comando de um clube que neste momento está sem presidente, uma posição que espelha certamente a crise que é vivida neste clube. É um clube também com uma massa associativa bastante exigente. Qual é o sentimento de dirigir um clube com todos estes problemas e com ambições enormes? Eu não dirijo este clube. Eu dirijo este clube a nível técnico. Tenho aqui as pessoas que dirigem e, como disse e referi, estão a fazer de tudo. Eu tenho acompanhado sistematicamente o trabalho da comissão e tem sido incrível.
Em relação aos adeptos, eu sei que não sou um treinador conceituado, não sou um treinador de topo, mas é normal que eu tenha que provar alguma coisa neste clube. Mas esse é que é o meu desafio, provar o que sou capaz de levar este clube aos patamares que ele merece. E o que merece o desportivo, está aqui a história do desportivo. E esta é a história que nós temos de respeitar. Qualquer treinador, qualquer jogador que venha para aqui tem que respeitar a memória, tem que respeitar esse senhor que está aqui, que foi nosso presidente, e todos os sócios, todos os simpatizantes, é isso que nós temos que respeitar. Eu penso que essa é a nossa função, essa é a minha função. Questões financeiras, questões do clube, há outros clubes que se calhar estão piores que nós e nós vamos conseguir, todos juntos, vamos conseguir alavancar este clube, vamos conseguir voltar a meter o desportivo a ser novamente, e como é a nação alvinegra. É isso que a gente vamos fazer. Mas você sofreu uma razia em termos de jogadores da época passada, nesta época. Fez alguma exigência em particular em relação a reforços para a temporada que vem? Esses reforços, se fiz exigência ou não, são dos que estão do foro interno do departamento e da própria direção. Não é assunto para falar publicamente. De outra forma, o Mister está satisfeito, está motivado, está entusiasmado com os jogadores que tem? Como é que eu não posso estar satisfeito numa casa destas? Eu penso que qualquer treinador nunca está satisfeito com os jogadores que tem. Mas qualquer treinador também tem que perceber que tem que, de alguma maneira, aquilo que lhes dão, você tem que trabalhar. E tem que fazê-los evoluir e tem que fazê-los estar nutricional e competitivo destes próprios jogadores. É uma coisa que é normal. A questão de onde vamos buscar dinheiro para pagar o Mister Mariano, não só o Mister. O futebol, o clube não é só feito do Mister. Nós temos os jogadores, temos uma série de coisas. Nós estamos neste momento a procurar algumas parcerias. Não vou aqui dizer os nomes, como é óbvio, não é? Mas tudo está a ser feito para que a época decorra de uma forma normal, tranquila. Tranquila significa o quê? Os jogadores fazendo aquilo que devem fazer em campo, que é preocuparem em jogar, e nós, como comissão de gestão, garantir que eles tenham salários em dia, tenham as condições de trabalho em dia, tenham um campo para treinar, tenham um campo para jogar. Sob o ponto de vista de contrato com o treinador, nós, enquanto comissão, nós somos do princípio de que os contratos são feitos de forma paulatina, gradualmente. Nós fizemos uma época com o Mister, vamos vendo ao longo do tempo, e à medida que nós vamos trabalhando, nós vamos melhorando aquilo que é o aspecto contratual. Como nós temos aqui, como o Mister bem disse, não estamos preocupados com valores, nem estamos preocupados se o Mister fica 10 anos, 15 anos, 20 anos. O que nós queremos, acima de tudo, enquanto grupo desportivo, é revitalizar a formação, e essa formação deve alimentar aquilo que é a equipa principal. Logicamente que a equipa principal vai ter uma base, não é, de um outro jogador que venha de fora para sustentar a equipe, mas o que queremos acima de tudo é que o próprio grupo desportivo tenha uma outra viragem, que é a formação. E o Mister trouxe um plano e uma estratégia que nos agradou imenso, por isso é que fomos buscar, porque o horizonte temporal dele é ter em conta aquilo que é a nossa formação. E disse o Mister muito bem que tivemos um jogo de treino com o Black Bulls. Eu fui assistir. A segunda parte toda foi feita com os júniores do clube, só para ver que o clube, mesmo com as dificuldades que tem, nós temos aqui grandes homens. Nós temos aqui no clube grandes homens que estão a formar homens, e foram esses jogadores que fizeram toda a segunda parte. Quem esteve lá viu a maravilha que é este clube. E o Mister, primeiro dia de treino do Mister, olhar, ele logo disse de imediato: Danilo, 6 jogadores que eu quero que eles subam. Então é isto que nós queremos revitalizar aqui dentro. Na conferência de imprensa desta terça-feira, Danilo Liassi, que dirige a Comissão de Gestão do Grupo Desportivo Maputo, deu conta que o clube está já a 99% para receber a licença que habilita ao clube a participar no Moçambola. Nesta altura, estamos a 3 dias de finalizar o período para o licenciamento do clube. A quantas é que está o Desportivo Maputo neste quesito?
Primeiro, dizer que este processo de licenciamento, como vocês sabem, o desportivo, numa primeira fase, eu costumo ouvir alguma linguagem que eu acho que é incorreta, tecnicamente e juridicamente. O desportivo não vai ser repescado. Que fique claro, não há repescagem. Houveram critérios para que poderiam ditar o licenciamento ou não do clube como condição sine qua non para que o clube pudesse disputar o Moçambola. E o desportivo, quer no primeiro órgão, quer no segundo órgão, o desportivo foi reprovado. O que aconteceu é que a federação, com os argumentos que teve, deu oportunidade ao desportivo de regularizar aquelas situações que o desportivo não tinha conseguido na primeira instância. Respondendo à sua pergunta, o desportivo está a 99%. 99%, se tudo correr bem, possivelmente, numa data, amanhã, nós vamos depositar o documento. Aliás, já temos feito por via online de todos os documentos que nos foram exigidos, nós vamos mandando para o site, mas nós vamos fazê-lo também fisicamente. Então significa que nós não estamos preocupados com isso, sabemos, e como se tem dito por aí, nós não vemos o licenciamento como um elemento mau de futebol. Não, nós vemos o licenciamento como um elemento positivo, porque até ajudou-nos enquanto clube a organizarmos alguns pontos. Então, para dizer que nós estamos a 99% e está garantido que o Clube Esportivo de Maputo vai entregar todo aquilo que é a documentação e vai estar no Moçambola. Isto, quando fala de garantias, quer dizer que à medida que foram apresentando os documentos, fizeram consultas no próprio órgão de licenciamento no sentido de aferir se esses documentos estavam de acordo com as exigências ou não. É isto que quer dizer. Exatamente. Nós aprendemos com o erro passado. Como seres humanos, a nossa essência é aprender com os erros. Então, nós fomos fazendo o quê? Nós fomos trabalhando quer com a Liga, quer com a Federação, no sentido de indicar-nos, para além de que nós já sabíamos, mas indicar-nos uma lista, e à medida que nós íamos sanando os documentos, estamos a interagir diretamente com o órgão licenciador, no sentido de que estão aqui os documentos, o que é que faz? E o órgão licenciador que vai nos orientando à medida que foi passando. É por isso que eu digo 99%, porque se a memória não vai, deve estar a faltar um documento. Eu não vou dizer aqui qual é logicamente, mas é um documento ou dois no máximo que está a faltar, mas são questões meramente administrativas. As questões mais complexas, candentes, que eram INSS, acordo com os próprios jogadores, isso já está ultrapassado. Okay? Então, por isso nós achamos que os outros documentos são meramente administrativos, internos, e nós vamos resolver. Não há nenhuma questão que possa retirar a licença desta vez no desportivo? Não existe. Não há, pelo menos pelo que nos foi dito, pelo órgão licenciador, quer pela federação, em termos de documentação, uma espécie de um checklist, não é? Tudo que está ali nós cumprimos, e a interação foi mesmo, mas como dizia o Júnior, foi exatamente essa: aproximar ao órgão licenciador, e à medida que nós fomos corrigindo as irregularidades, íamos lá apresentando, quer do ponto de vista da plataforma eletrônica, quer do ponto de vista físico. Como será esta composição do departamento de futebol, e qual também da equipa técnica acompanhada pelo técnico Mariano? Numa primeira fase, nós agora, como sabe, com esta comissão de gestão, nós fomos buscar o nosso grande capitão, o Ângelo, não é? Para continuar a dar a dinâmica que sempre foi dada ao futebol. Ele está a dirigir o futebol. Temos outros companheiros também que estão a dirigir o futebol, e aquilo que é a base técnica daquilo que sempre esteve no esportivo. Nós temos que dizer que, com todas as tempestades que nós passamos aqui no clube, todas as tempestades possíveis e impossíveis, eu quero aqui agradecer aos técnicos das camadas jovens. Nunca deixaram o clube, mesmo nos momentos mais difíceis. São ex-treinadores da camada jovem que
que antes do Mister chegar, estavam com a equipe principal, com a equipa de júniores, com a equipa de juvenis, etc. Então, nós queremos dizer é que temos uma equipe técnica, não é? Que está lá, o Mister está aqui, o Mister vai trabalhar com eles, e a médio e longo prazo o Mister vai saber com quem que vai trabalhar de uma forma definitiva naquilo que vai ser o seu trabalho ao longo do clube, ao longo desta época. A Seleção Nacional de Futebol de Moçambique, Mambinha Sub-20, está apurada para as meias finais do torneio COSAFA da categoria ao conseguir um empate a 0 diante da poderosa e anfitriã seleção da África do Sul. Num jogo difícil em que o capitão Selton Jaminsi foi eleito o homem do jogo, os moçambicanos conseguiram fazer face ao favoritismo dos amaditas, terminando o jogo com um nulo. Com este resultado, os pupilos de Dário Monteiro terminaram a primeira fase do torneio com 7 pontos, ocupando a primeira posição do Grupo A, qualificando-se para a fase seguinte com um saldo de 2 vitórias, um empate, 3 golos marcados e nenhum sofrido. Moçambique transita assim para as meias finais da competição, devendo defrontar no jogo que dará acesso à final a seleção de Angola, que foi vencedora do Grupo C com 3 pontos, fruto de uma vitória e uma derrota. Caso os Mambinhas Sub-20 vençam o jogo marcado para o dia 11 de dezembro, pelas 15 horas e 30 minutos, diante dos Palanquinhas, o combinado nacional carimbará o bilhete para o Campeonato Africano de Sub-20, que terá lugar no próximo ano na Mauritânia, pois os 2 finalistas do torneio COSAFA ganham o direito de representar a região austral de África nessa importante prova continental. O Clube de Esportes da Costa do Sol saiu derrotado da pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões Africanos diante do Platino Futebol Clube do Zimbábue, que venceu esta eliminatória por um agregado de 4-1. O Costa do Sol entrou em campo com a dura missão de reverter a desvantagem que trazia do jogo realizado na semana antes no Estádio Nacional do Zimpeto, em que consentiram uma derrota por 1-2, resultado complicado, mas possível de dar a volta ao texto, pelo nível de futebol demonstrado pelas duas equipas no jogo da primeira mão, em que a falta de ritmo foi nota dominante para ambas formações. Os pupilos de Horácio Gonçalves até que entraram bem no jogo, sendo a equipa mais ofensiva, e até reclamaram uma grande penalidade não assinalada pelo árbitro nos minutos iniciais da primeira parte. Na segunda parte, o Platino Futebol Clube esteve melhor e ganhou um livre na zona da meia-lua quando um defesa canarinho tentou fazer um corte em jeito de bicicleta. Na sequência da cobrança da falta, William Stima apontou o primeiro golo para os donos da casa. Quando faltavam 3 minutos para o fim da partida, o Platino Futebol Clube fez o segundo tento, num remate ao qual o guarda-redes Vitor foi incapaz de evitar o pior para as suas redes e o 2-0 no resultado final. E assim terminava de forma inglória a presença do campeão nacional na fase de acesso à Liga dos Campeões Africanos, num ano marcado negativamente pela inatividade devido à pandemia da Covid-19, que obrigou à interrupção das competições desportivas no país e não só. A União Desportiva de Songo já conhece o seu primeiro adversário na segunda ronda preliminar da Taça da Confederação Africana de Futebol CAF, e o seu oponente será o Napsa Star Futebol Clube da Zâmbia, vencedor da primeira ronda preliminar diante do Ngazi Clube das Ilhas Comores. O Napsa Star FC venceu a eliminatória com um agregado final de 9-2, pois na primeira mão conseguiu um resultado de 5-1 nas Comores e em sua casa chegou a outra vitória gorda por 4-1. O jogo da segunda mão foi observado por 2 enviados da União Desportiva de Songo, nomeadamente o treinador adjunto, Carlos Manuel, e um dos responsáveis pelo departamento de futebol, Jorge Mavó Volande, que deverão elaborar um relatório sobre o adversário da turma da Hidroelétrica do Songo. A primeira mão da segunda pré-eliminatória está agendada para ter lugar entre os dias 22 e 23 de dezembro e a segunda mão está marcada para os dias 5 e 6 de janeiro de 2021.
A União Desportiva do Songo, tal como aconteceu com o Costa de Sol, corre o sério risco de entrar em prova sem o desejado ritmo competitivo, dado que até a data da realização da eliminatória o Moçambola não terá iniciado. Já o Napsa Star Futebol Clube chegará à eliminatória com jogos nas pernas, pois, para além das 2 partidas da pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça CAF, a equipa contará com jogos da Superliga Zambiana, que já está em curso. Vem aí a Gala Nacional do Desporto. Finalmente, os melhores de 2019 serão laureados a 10 de dezembro, numa gala a não perder. Uma produção da Secretaria do Estado do Desporto. Milton Botão é o novo presidente da Federação Moçambicana de Xadrez e foi eleito no pretérito fim de semana com 9 votos contra 1. A Federação Moçambicana de Xadrez reuniu a sua Assembleia Geral com o ponto alto a ser a eleição de novos corpos gerentes. Com 9 votos a favor e 1 contra, Milton Botão mereceu a confiança das associações provinciais e foi eleito como novo presidente da Federação, derrotando a Mateus Viajeiro e Pedro Chambulo. Eu me sinto feliz, agradeço em particular as associações provinciais, porque elas é que me confiaram na nossa lista, porque acreditaram no nosso projeto. E também digo que a vitória neste caso foi do Xadrez e não do Milton e a sua lista, porque espero trabalhar com os integrantes das listas que não sucederam. Botão promete cumprir o seu manifesto eleitoral, que passa pela legalização das associações provinciais, massificação da modalidade e formação dos xadrezistas. Nós pretendemos, como dissemos antes, ajudar as associações na sua legalização. A associação tem que ter o seu carimbo, tem que ter a sua conta bancária, para que os investidores, os patrocinadores, o governo e outras instituições possam trabalhar de uma forma correta. Como segunda fase, nós queremos avançar na massificação da modalidade, também queremos trazer mais competições internacionais para o Moçambique. O presidente quer aliar a sua juventude e dinamismo para levar o xadrez moçambicano a outros patamares. Por ser jovem, logo significa que a dinâmica deve aparecer. Nós pretendemos com isso mostrar que é possível fazer diferente. Milton Botão é conhecedor dos cantos da Casa da Federação Moçambicana de Xadrez, onde ocupava o cargo de vice-presidente do elenco que era presidido por Domingos Langa. A Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Masculino esteve a participar recentemente na qualificação ao Afrobasket 2021. 3 derrotas é o balanço da participação do combinado nacional nesta prova. Vamos ouvir aquilo que foi o balanço feito pelo selecionador nacional Milagre Macome e também pelo capitão da Seleção Nacional, Custódio Muchat. Moçambique falhou o objetivo de chegar a uma vitória na janela de qualificação ao Afrobasket 2021. No jogo teoricamente mais acessível do grupo B, os rapazes de Milagre Macome saíram derrotados diante do Quênia por 62-79, 17 pontos de diferença que comprometem o apuramento. Na hora do balanço, Milagre Macome assumiu a responsabilidade deste resultado e apontou a falta de competitividade e ritmo como um dos fatores destes resultados. Assumo total responsabilidade por aquilo que aconteceu. Nós preparamos o possível. Viemos para esta competição cientes que teríamos dificuldades acrescidas, porque por causa do contexto em que nós estamos a viver neste momento, os nossos principais jogadores estão em subrendimento, não estão no máximo das suas capacidades, vieram participar numa competição destas condicionados. Mas, mais uma vez, é que assumimos toda a responsabilidade, porque nós é que selecionamos os atletas, nós é que os preparamos, nós é que não fizemos o devido scouting, porque sabíamos que a equipa de Quênia é uma equipa que está em crescendo. Já tínhamos jogado na bola contra a equipa de Quênia e sabíamos que era uma equipa que estava em crescendo, estavam motivados e eles vinham com a ambição de querer ganhar Moçambique. Dizer que pronto, aconteceu, assim agora será mais difícil no jogo, mas não impossível, por isso tentamos encurtar as diferenças para jogarmos na segunda janela, mas
Vamos fazer de tudo. Os atletas são estes. Acredito que tenham visto já aqui o que é preciso fazer. Tecnicamente, taticamente, hoje fomos inferiores. Porque a equipa não está no máximo das suas capacidades, fisicamente. E quando não está bem fisicamente e mentalmente, as coisas, o raciocínio tático desaparece. Então, foi um jogo disputado enquanto tivemos capacidades na primeira parte, conseguimos controlar. Fomos perdendo forças na segunda parte, no terceiro período. O nosso calcanhar daquilo nesta competição foram sempre os terceiros períodos. Contra Angola sofremos muitos pontos no terceiro período. Contra o Senegal sofremos pontos no terceiro período, mas controlamos. E agora sofremos muitos pontos no terceiro período. Porque já não tínhamos capacidade, já não tínhamos força suficiente para aguentar os últimos 20 minutos. Mas é uma lição que nós aprendemos, que é preciso mudarmos. O nosso país não pode vir para estas competições sem ter feito um jogo sequer de controle, um jogo de preparação, mas isso é responsabilidade nossa. Eu, como treinador, também tenho muita responsabilidade nisso, porque eu é que seleciono os atletas, eu é que faço o planeamento para a Seleção Nacional trabalhar. Pronto, vamos cabeça erguida e pensar para frente. No jogo anterior, Moçambique esteve bem diante do colosso Senegal, com quem perdeu por 7 pontos, com 20 pontos de Kendall Manuel, que, diante do Quênia, esteve abaixo das expectativas. Makome analisa este facto nestes termos. Há uma altura ontem em que nós acreditamos que podíamos vencer o Senegal. Nós jogamos contra o Senegal, nós fomos buscar 20 pontos de diferença e chegou uma altura que encurtámos para 7 pontos de diferença que achávamos que, com um bocadinho mais de sorte, podíamos ganhar o Senegal. Imagina que nós ganhássemos o Senegal. Primeiro, na história, era uma coisa fantástica. Historicamente, era uma coisa fantástica. Não conseguimos. Dou uma mão palmatória. Eu sou o treinador. Eu é que escolho. Eu é que defino as táticas. Eu é que defino tudo. Por isso mesmo, assumo total responsabilidade. Eu é que sou o máximo responsável pelo fracasso da equipe. Deixem os jogadores à vontade. Eu é que selecionei. Eu é que escolhi. Então, assumo total responsabilidade para isso. Quanto à avaliação dos adversários, o selecionador nacional referiu que os mesmos estavam melhor preparados que os jogadores moçambicanos. Estão melhor preparados que nós. Infelizmente, os outros jogadores das outras seleções estão melhor preparados que nós. Fisicamente, mentalmente, tecnicamente e taticamente apresentaram-se melhor que nós. Agora, é um TPC que nós temos que levar para casa, porque não podemos vir para essas competições da forma como nós viemos, da forma como nós nos preparamos mal para vir uma competição tão séria como esta. Então, por isso mesmo que eu digo, mais uma vez, não é culpa de ninguém, é culpa do Milagre Makome. Eu assumo total responsabilidade pelo fracasso. Milagre Makome veio a esta etapa de qualificação com 12 jogadores, sendo 7 do Ferroviário de Maputo, que estavam a preparar para sua presença na Basketball Africa League, hora adiada. Mila reagiu assim sobre os critérios de seleção dos jogadores. Cada treinador tem o seu critério. Quero acreditar que qualquer um dos treinadores de Moçambique, se assumisse o cargo de selecionador, teria os seus critérios. Eu, como Milagre Makome, tenho os meus critérios. Eu achei que, nesta competição, estes já reuniam condições para disputarem a competição. Se calhar é um bocadinho difícil questionar o critério. Né? Se me questionarem por que usou esta tática, por que usou esta situação de jogo, por que não defendeu a zona ali, por que não atacou contra o homem assim, isso eu aceito, posso aceitar. Agora, critério de seleção é um bocadinho discutível, porque qualquer um de nós, é treinador, tem os seus critérios de seleção de jogadores. Eu, na minha opinião, achei que selecionei os melhores neste momento que podiam vir disputar esta competição. Não conseguimos, responsabilidade total é minha, Milagre Makome. Eu assumo total responsabilidade como treinador pelo fracasso da equipa nesta competição. Chegado a Maputo, eu não quero anunciar aqui, chegado a Maputo, vamos, junto com a direção da Federação, analisar e tentar ver quais são as melhores saídas. Se tiver que ser a saída do Milagre Makome, eu estou de braços abertos para poder sair, se calhar deixar
quem tem maiores capacidades, quem é possível neste momento dar a volta à situação. Mas eu estou tranquilo, porque eu selecionei, na minha opinião, os melhores jogadores de Moçambique. Para que Moçambique se qualifique ao Afrobasket 2021, terá que vencer ao Quênia por 18 pontos de diferença e esperar que os quenianos não vençam Angola e Senegal na segunda janela de apuramento, prevista para fevereiro próximo, no local ainda por definir pela FIBA África. O capitão da Seleção Nacional de Basquetebol, o poste-custódio Mushate, deu o peito às balas após o combinado nacional não ter conseguido cumprir o objetivo de chegar a uma vitória na janela de qualificação ao Afrobasket 2021, decorrida em Kigali. Mushate diz que as 3 derrotas de Moçambique estão relacionadas com a fraca preparação tida pela equipa nacional, motivada pelos condicionalismos impostos pela pandemia da Covid-19, que fez com que a equipa chegasse a Kigali sem um jogo de controle, acrescido a baixa forma de alguns elementos chaves. E as outras equipes, eu acredito que aqueles que são os jogadores chaves estiveram a treinar desde o princípio. E nós aqui tivemos algumas dificuldades de ter os nossos jogadores chave a treinar desde o princípio, por vários motivos. Não quero com isso arranjar uma desculpa, mas é preciso nós percebermos que nós temos jogadores pelos quais são os nossos melhores marcadores e que fazem muita diferença nestes campeonatos. Mushate conta com 17 anos ao serviço da Seleção Nacional de Basquetebol, uma experiência alargada, pelo que usa estes resultados para convidar os fazedores da modalidade para fazer o devido trabalho de casa para reverter o cenário. O capitão acredita ainda ser possível dar a volta ao texto neste apuramento ao Afrobasket 2021. Alfredo, será muito difícil, são 17 pontos contra a Quênia, que é uma equipe da qual no nosso grupo esperávamos nós nos batermos de igual e até ganharmos. Mas, como é sabido, principalmente para mim, para ti e para o nosso treinador aqui, nós sabemos o que a casa gasta. Vamos aqui nos apontar os dedos, mas nós sabemos quais foram as condições que nós trabalhamos, em que condições nós saímos de Maputo até chegar aqui sem um jogo de controle ou até mais do que um jogo. Então, as outras equipes tiveram melhor preparação. É preciso nós sairmos daqui, aprendermos e fazer. Temos um tempo, até fevereiro, que são praticamente 2 meses, 2 a 3 meses, para mudar este cenário. Então, vamos voltar para Maputo, fazer um trabalho de casa para nós mudarmos este cenário. Nem aos meus colegas, muito menos ao treinador, a ti, ao público em Moçambique. Moçambique qualificou-se para todos os Afrobasket desde 1999, registrando a presença na prova por 11 vezes consecutivas, sendo 15 o total de vezes desde a sua estreia em 1981, em Mogadíscio, na Somália. Vem aí a Gala Nacional do Desporto. Finalmente, os melhores de 2019 serão laureados a 10 de dezembro, numa gala a não perder. Uma produção da Secretaria do Estado do Desporto. E está tudo dito quanto ao que tínhamos levado para si nesta edição do Magazine Lance MZ. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Voltaremos a estar consigo numa próxima ocasião. Até a próxima.